Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos ver o sistema respiratório, as partes que compõem o sistema e suas funções. Então, vamos lá. As partes que compõem o sistema respiratório são as narinas, onde temos as presenças dos pelos que irão filtrar o ar, as conchas nasais que irão aquecer este ar que está sendo inspirado, além do muco, que irá umidificar o ar, evitando assim lesões a partir do momento que esse ar chega nos pulmões. Logo seguido às narinas, nós temos a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Das narinas até os brônquios, nós consideramos como uma porção condutora do ar, quer dizer, o ar só está de passagem por ali. A partir dos bronquíolos e alvéolos pulmonares, aí sim ocorre a troca gasosa, que a gente chama de hematose, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante lá para vocês, tá? Além disso, que é importante ressaltar, os pulmões eles são revestidos por uma membrana fina chamada de pleura visceral e pleura parietal. Estas pleuras elas têm um espaço entre si que facilitam o deslizamento e uma melhor complacência pulmonar. Quer dizer, na hora da gente insuflar e desinsuflar esse pulmão. O pulmão ele tem uma grande capacidade elástica. E claro que depois nós temos algumas patologias que as pessoas perdem essa capacidade elástica do pulmão. Mas não é o caso agora. Tem outro fato importante também que eu posso falar aqui, que os pulmões eles são divididos em porções. O pulmão esquerdo ele é dividido apenas em duas porções, o lobo superior e o lobo inferior. E o pulmão direito ele é dividido em três porções, que é o lobo superior, médio e inferior. Além disso, nós podemos considerar as células que envolvem, que formam os alvéolos pulmonares, os pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. Esses pneumócitos são células de extrema importância, pois o pneumócito tipo 1 vai formar a parede dos alvéolos pulmonares, e eles auxiliam na troca gasosa com os capilares. E os pneumócitos tipo 2, essas são células importantíssimas que produzem o líquido surfactante, que é uma substância que vai impedir o colabamento dos alvéolos pulmonares. É mais ou menos assim, ó. Imagina aquela bexiga que você tem de festa de aniversário de criança, que a hora que você desincha ela, que desinsufla a bexiga, e lava ela com água. Em seguida, você joga toda a água fora, é claro, né? E tenta de novo insuflar ela. Você não vai conseguir, porque ela vai colabar. É a mesma situação. Por que ela colabou? Porque você tirou todo o talco que tinha dentro dessa bexiga. No alvéolo pulmonar, esse líquido surfactante vai fazer essa mesma situação. Ela vai reduzir a tensão superficial e vai impedir o colabamento. Crianças prematuras vão ter problema com isso se não tratado precocemente ou às vezes até antes do parto. Por quê? Porque esse líquido surfactante ele começa a ser produzido lá por volta do 7º mês de gestação. Então, quando a criança nasce prematura, muitas vezes ocorre a falta da produção desse líquido surfactante e que pode levar a óbito logo horas após o parto. Agora, de forma bem simples, eu vou explicar a mecânica da respiração. Automaticamente, quando você faz a contração do diafragma, que é um músculo essencial para a respiração, você aumenta o espaço interno do pulmão, um espaço vazio. Automaticamente a pressão fica negativa, em torno de menos 4 milímetros de mercúrio. E o ar externo, ele é puxado para dentro dos seus pulmões. E quando você faz a contração da musculatura expiratória, este ar é expelido para o meio externo porque você causa uma pressão positiva interna em comparação com o meio externo. Lembra que eu tinha falado que eu ia falar sobre hematose mais detalhadamente? Bom, esse aqui é um alvéolo pulmonar, de forma bem simples. E ao redor de cada cachinho de uva desse, nós temos vários capilares. Aqui eu fiz de forma bem didática para explicar como é que ocorre a hematose.
Então, nós temos o capilar e ao você inspirar o ar, você tem um ar mais rico em oxigênio dentro dos seus alvéolos pulmonares e por uma diferença de concentração, então esse oxigênio ele sai do alvéolo pulmonar e vai em direção ao capilar que está com uma baixa concentração de O2. Esse O2 dentro do capilar, ele se liga a uma hemoglobina e aí nós chamamos de oxihemoglobina e ela é uma carreadora então de oxigênio. Carrega esse oxigênio até chegar em um tecido, em células que estão com falta de O2, com uma baixa concentração de O2. Então, esse O2 sai do capilar e vai em direção à célula, onde que vai ocorrer a respiração celular. Lá nas mitocôndrias, que a gente lembra lá da biologia celular, né? Depois dessa respiração celular, de produção de ATP na mitocôndria, aquela coisa toda, nós vamos ter uma produção do gás carbônico. Esse gás carbônico, ele irá sair dessa célula também por uma diferença de concentração, então tem menos gás carbônico nos capilares e mais gás carbônico dentro da célula. Esse gás carbônico, então, ele vai em direção ao vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo, ele se encontra com a hemoglobina, se liga com essa hemoglobina, e daí nós temos a carboxihemoglobina. Essa carboxihemoglobina vai levar esse CO2 até o pulmão, onde também por difusão simples pode estar retornando para o meio externo por difusão simples, ou também nós temos o gás carbônico que ele decide sozinho, sem ninguém carregar ele. Ele vai simplesmente, somente o CO2 até o alvéolo pulmonar. Ou também nós temos o CO2 que vai se ligar com uma molécula de água dentro da hemoglobina, dentro das hemácias, né? Com uma molécula de água, e aí nós temos a formação do ácido carbônico. Esse ácido carbônico é uma ligação muito fraca e automaticamente nós temos uma produção de íons hidrogênio e íons bicarbonato. Estes íons são essenciais tampões sanguíneos. Eles vão auxiliar no nosso sistema equilíbrio ácido-base, que é uma aula mais adiante aí para vocês. Ok, gente? Então, nessa questão aí da hematose, a hematose é a troca de gases que ocorre a nível de alvéolos pulmonares e capilares, e toda essa sistemática aí, então, depois do oxigênio com tecido, gás carbônico para capilar e para o meio externo. Na aula de hoje, então, vimos as partes que compõem o sistema respiratório, suas funções, e na próxima aula veremos, então, o controle da frequência respiratória. Como que o sistema nervoso auxilia no controle da frequência respiratória. Até a próxima. Obrigada.